Vai, Corinthians! Nesse vídeo aqui eu vou te contar todas as novidades do Corinthians, as transferências e te falar como que o Corinthians chega pro Brasileirão 2022 ou pro Cartola 2022. Então assiste o vídeo até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A única coisa que eu te peço antes de começar o vídeo é para você deixar o seu joinha aqui embaixo, clica aí no like, se inscreve, ativa o sininho também, pra você não perder mais nenhum vídeo. Tô postando vídeo aqui todo dia, então vamos começar falando aí do Corinthians, começar falando aí das transferências. Vamos lá. Bom, o Corinthians fez poucas contratações, mas foi bem cirúrgico. Por exemplo, trouxe o Paulinho, né? Ótima contratação que chegou para ser o titular da posição. Então, Paulinho aí, todo mundo sabia desde 2021, aí virou o ano, o Corinthians oficializou. Além dele, o Corinthians trouxe também um outro jogador que deve ser titular, que é o Júnior Moraes, né? Ele tava nessa polêmica aí da guerra e tal, aí ele ficou sem contrato, pôde assinar com o Corinthians, vai ficar aqui no Corinthians também até o fim da temporada. Além disso, o Corinthians também contratou aí o Robson Bambu. Ele foi emprestado do Nice, lá do futebol francês, aqui para o Corinthians. E o goleiro Ivan tava na Ponte Preta, muito promissor, também chega aí no Corinthians. Então é um goleiro reserva aí que o Corinthians tem. Caso o Cássio não jogue, Ivan é o goleiro reserva. Então foi muito cirúrgico aí. Trouxe Paulinho, trouxe também ali Júnior Moraes, que o Corinthians estava precisando muito de um centroavante. Porém, dormiu sonhando com Cavani e acordou com o Júnior Moraes, né? Ele é bom, só que não é a mesma coisa do Cavani, né? A gente sabe disso. Além disso, o Corinthians também trouxe o Bruno Melo, lateral esquerdo, que estava ali no Fortaleza, por empréstimo de uma temporada. Beleza? Então foram essas as contratações do Corinthians, só que muita gente saiu do timão, tá? Muita gente mesmo. Arauz, o meia chileno, saiu do Corinthians e foi anunciado no futebol mexicano. O bom que o Corinthians pegou 5 milhões e meio aí pela transferência, tá? Kaique França, o goleiro, saiu do Corinthians e vai pra Ponte, né? Então o Ivan veio pro Corinthians e o Kaique foi pra Ponte Preta, assim como o Léo Santos também, outro jogador que foi pra Ponte emprestado. Vitinho foi pro Vasco da Gama, Caetano foi emprestado para o Goiás, Janderson foi vendido em definitivo aí ao Grêmio, tá? Então ele não é mais do Corinthians. André Luiz foi emprestado ao Cuiabá, Richard foi emprestado ao Ceará, Sornosa rescindiu o contrato, já assinou com o time também, Marquinhos também encerrou seu contrato, foi para o Cuiabá, e Thiaguinho foi emprestado para o Santo André. Além disso, o Corinthians está negociando com o Maicon, que também tem a situação bem parecida com o Júnior Alonso, e ele pode chegar no Corinthians, tá? Um volante muito bom. E também tem a situação do Pedrinho, tá? Só que o Pedrinho pode ir para a Europa, então vamos esperar. Porém, Pedrinho pode também retornar no Corinthians, tá? De olho na situação do atleta. E também outros jogadores aí que estavam na Ucrânia ou na Rússia podem pintar no Corinthians, então vamos esperar. Mas por enquanto, só o Maicon e o Pedrinho que aí estão mais sondados mesmo aí no timão. Como que tá a fase atual do Corinthians, né? Como que o timão vem jogando? Bom, basicamente, o Corinthians trocou de técnico, né? O Silvinho foi mandado embora e o Corinthians trouxe o português Vitor Pereira, tá? Ele começou muito bem, ele meteu aqui 5-0 na Ponte Preta. Esse jogo aqui foi um jogo muito bom aí do Corinthians, tá? Dando uma olhada geral aqui, o time foi muito bem, ó. Paulinho fez gol, Renato Augusto fez gol, né? O time inteiro foi muito bem. Além disso, acabou perdendo aí pro São Paulo, mas aqui o Júnior ainda não tinha assumido. Só que aqui contra o São Paulo, o Vitor Pereira ainda não tinha assumido o Corinthians, tá? Por aqui os dois últimos jogos do Timão, 5-0 contra a Ponte e 2-1 contra o Palmeiras, que hoje é um dos, se não o melhor time do Brasil. Então o Corinthians jogou bem aí, ó. Se você for ver, teve um jogo aí um pouco equilibrado, o Palmeiras foi melhor, mas ainda assim, ó, o Corinthians dominou na posse de bola, chutou bastante pra fora, né? Então assim, foi um jogo mais ou menos, né, do Corinthians aí, bem um pouquinho pior do que o Palmeiras no jogo, só que quase do mesmo nível. E contra a Ponte Preta, por exemplo, 5-0, o Corinthians jogou demais aqui, tá? Então, qual a fase atual do Corinthians, o que o Corinthians tá disputando esse ano? Bom, Paulista, tá? O Corinthians, ele vem muito bem no Campeonato Paulista, acabou perdendo 2 clássicos aqui, mas de um modo geral, ele vem super bem. Ó, contra o Santo André ele foi bem, acabou perdendo pro Santos também, né? Então, as 3 derrotas do Corinthians nessa temporada foram em clássicos. Tem que melhorar isso, ainda mais o Corinthians que todo ano vai bem em clássicos, por enquanto ainda não tá indo bem, mas de um modo geral, se a gente pegar aqui os melhores jogadores desse Paulista, o zagueiro Raul Gustavo tá sendo o melhor zagueiro do Corinthians até agora, jogou aí 2 jogos, em um jogo ele fez gol, no outro o Corinthians não tomou gol, então ele foi muito bem aí nos jogos que ele jogou. Fábio Santos também tá vindo muito bem aí, ó, nos jogos que ele atua, por exemplo, aqui ele fez gols de pênalti, né, nos 2 jogos que jogou. Contra o São Bernardo ele também foi muito bem, só contra o Palmeiras ele acabou perdendo a posição pro Piton, assim que o Vitor Pereira chegou, o Lucas Piton começou a ser titular aqui no lugar do Fábio Santos, tá? Então o Piton vem sendo titular, mas o Fábio Santos também vem sendo uma ótima peça aí do Corinthians. O William, dos jogadores titulares, o William é o melhor aí, o que mais vem atuando bem,
No último jogo contra o Palmeiras não jogou tão bem, tá? Se a gente for pegar aqui a atuação do William, olha só. William, ele deu 4 passes importantes, muito bom, jogou os 90 minutos, um chute bloqueado pela defesa, um desarme e sofreu 5 faltas, ou seja, aqui nesse jogo aqui, ele teria feito ali seus 2, 3 pontos, tá? Complicou é que ele acabou tomando amarelo, então talvez ele ficaria com 1, 2 pontos no Cartola. Mas se a gente for pegar aqui contra a Ponte Preta, ele jogou muito bem. Olha só, William contra a Ponte Preta, uma assistência, 5 passes importantes, criou 2 grandes chances, um chute no gol e 2 chutes bloqueados, além de um desarme. Então, que nesse jogo aqui, ó, ele sofreu 3 faltas, teve um impedimento, ele faria nesse jogo aqui uns 7, 8 pontos, tá? Então, foi muito bem contra a Ponte Preta e de um modo geral ele vem vindo muito bem. Contra o São Bernardo, por exemplo, ele bateu o pênalti aí e foi muito bem também, ó. Fez um gol, deu 2 chutes no gol, um chute bloqueado, desarmou 3 vezes, aqui ele faria uns 10 pontos, tá? Então foi muito bem também. Então o William é outro jogador aí que a gente tem que ficar de olho. E claro, o Renato Augusto é o outro cara aí que vem muito bem aí. Contra o Palmeiras não foi tão bem. Deixa eu pegar aqui o jogo dele contra o Palmeiras. Ele deu 2 passes importantes, um chute pra fora e um bloqueado e apenas uma interceptação, tá? Então não foi tão bem contra o Palmeiras assim. Só que contra a Ponte Preta, que foi aquele jogo que o Corinthians jogou bem pra caramba, o nosso querido Renato Augusto foi um dos craques do jogo. Fez gol, deu 4 passes importantes, 2 chutes no gol, sofreu uma falta e ainda fez 2 interceptações, então foi muito bem também, tá? Então, de um modo geral, o time do Corinthians, ele vem bem. O problema tá sendo nos clássicos. Então, analisei já os jogadores, analisei a fase atual. Falando do Campeonato Paulista, acho que o Corinthians deve brigar e ir até a final. Vai ser campeão? Difícil dizer. Eu vejo o Palmeiras hoje muito mais favorito para ser campeão, mas o Corinthians deve ir até a final. Além disso, a gente vai analisar, o Corinthians tem o Paulista para disputar a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. São 4 competições. Tudo bem, o Paulista vai acabar, vai sobrar 3, então são 3 competições que o Corinthians tem que disputar. Se a gente for analisar aqui, é um time que é muito limitado no banco de reserva. Ah, o João tem um super time na titular, mas e o banco? O banco de reservas atrapalha muito o Corinthians. Por exemplo, aqui, o Ivan é um ótimo goleiro, beleza, só que vão pra zaga. Quem são os reservas? Robson Bambu e Raul Gustavo. Entende que perde muito do João Vitor e Gil pra cá? Perde muito. Quem são os meias reservas? Luan, Adson, tá? O Adson até que vai, Juliano também até que vai, Mantuan, Rony. Então assim, complica muito, tá? Então o Corinthians, se depender dos reservas, complica, né? Imagina um jogo aí do Brasileirão que o Corinthians enfrenta, sei lá, um Galo com time misto. É complicado, né? Então assim, complicado mesmo. Eu vejo que o Corinthians não deve disputar o Campeonato Brasileiro aí fielmente, porque vai priorizar Libertadores e Copa do Brasil, que é onde o Corinthians se dá bem. O Corinthians é copeiro e deve ir bem na Copa do Brasil e na Libertadores, deve chegar aí até a parte da semifinal, talvez uma final, tá? Mas eu não vejo o Corinthians sendo campeão aí, porque, por exemplo, ontem contra o Palmeiras, a gente viu aqui que o Palmeiras foi superior, tá? Então assim, pode ser que o Vitor Pereira, ele melhore ainda mais esse time, faça o time engrenar, até porque ele chegou agora há pouco, né? Então, vamos ver. Mas hoje, na fase atual, não vejo o Corinthians sendo campeão de nada, talvez o Paulista, mas das outras Copas, eu vejo o Flamengo, Palmeiras e Galo muito superior ao Corinthians, tá? O Corinthians hoje aqui no Brasil seria a 4ª ou talvez 5ª força aí, tá? Então, é isso que eu vejo do Corinthians pra temporada. Pode chegar? Pode chegar. Pode ser campeão? Pode. Mas eu não vejo acontecendo. E principalmente no Brasileirão, acho que o Corinthians vai perder muito por conta dessas Copas. Hoje, o calendário em 2022, ele vai ser bem estreito, né? Tem a Copa do Mundo, vai tentar acabar o mais rápido possível. Data FIFA, então é complicado demais. E o Corinthians vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileirão, vai ter Libertadores, tudo ao mesmo tempo. Então, com isso, o Brasileirão fica menos priorizado e o Corinthians coloca o time reserva ali pra jogar. E o time reserva, a gente viu aqui que ele é bem fraquinho, tá? Então, de modo geral, essa é a fase atual do Corinthians. Mas, analisando aí o ano, eu acredito que o Corinthians, como eu falei, no Brasileirão deve brigar por um G4. É o que eu acredito que o Corinthians briga, tentar ficar em G4. Na Copa do Brasil e Libertadores, tentar chegar até a final, mas eu vejo o Corinthians chegando na semi, tá? Então isso aí é o que eu imagino pro Corinthians. Falando do Cartola, tá? Vamos analisar aqui. O primeiro jogo do Corinthians no Brasileirão é justamente aqui contra o Botafogo fora de casa, tá? Então, jogo difícil, o Botafogo vem se reforçando bem. A gente analisou o Botafogo já aqui no nosso canal. É um jogo muito bom. Vamos dar uma olhada aqui no elenco do Corinthians, no Cartola. O mais caro é o William, custando 15 cartoletas, tá? Não é à toa. Ele é um dos melhores jogadores aí, ó. O terceiro melhor jogador em pontuação em média aí no Paulista, tá? Então ele vem muito bem, o William. Vem dando assistências, vem finalizando, então olho no William. Além dele, a gente tem o Roger Guedes, Paulinho, Fagner, Renato, Cássio. Júnior Moraes já chegou, vai custar 10 cartoletas, ó. Vai ser provavelmente titular no Corinthians. É o 9 que o Corinthians precisava. Pode ser que com ele, com o Vitor Pereira chegando, mude o Corinthians, como eu falei, mas vamos ver essa reta final do Paulista. Temos o Juliano, Fábio Santos. O time do Corinthians titular é muito bom. O problema do Corinthians é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Bruno Melo, Mosquito, Bambu, Rony, Raul Gustavo, tá? Então isso aqui que é o problema, isso aqui que complica o Corinthians. Não que eles são ruins, tá? Mas, por exemplo, como que esse time reserva do Corinthians briga com um Galo titular? Não tem como, né? Ou até mesmo, se for pôr o time reserva do Palmeiras e do Galo, do Flamengo, contra
contra o reserva do Corinthians, é uma diferença muito grande. Os times, eles têm ali 2, 3 times, né? Enquanto o Corinthians só tem um titular bom, tá? Se o Corinthians jogar com o time titular contra esses times, pode ser que ganhe? Pode. Como eu falei, vai priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores. E no Brasileirão a gente pode sentir falta desses jogadores aqui algumas vezes, tá? Então é isso que eu tô prevendo aí. De modo geral, Corinthians titular muito forte, briga pro G4, mas o que vai impedir são as reservas aí. Tá, então, time do Corinthians, quem que eu destaco? Primeiro de todos, João Vitor, inclusive, ó, fica a dica aí, tá no meu time. É um jogador muito bom, barato, comecinho da temporada, deve desarmar muito, é um jogador aí, se a gente for pegar aqui os últimos jogos dele, ó, vamos pegar contra o Palmeiras. O João Vitor deu 3 desarmes, tá? Sofreu uma falta e deu um chute no gol, tá? Então, nesse jogo aqui, ele faria seus 3, 4 pontos, tomando gol. Vamos pegar contra a Ponte Preta, ó, João Vitor contra a Ponte, não tomou gol, já fez 5, não desarmou, fez um desarme aqui, aparentemente, né? Um desarme, fez 2 faltas, um chute pra fora, então tá vendo? Todo jogo parece que ele tá finalizando, então de um modo geral contra a Ponte Preta ele faria aqui seus 7, 8 pontos, tá? Mais ou menos isso aí, 6 pontos eu acho. Vou pegar outro jogo, Corinthians e Bragantino, vamos dar uma olhada aqui, ó, João Vitor, Corinthians não tomou gol, fez 3 interceptações, bloqueou 2 chutes, tá? Muito bom, não finalizou, esse jogo aqui ele faria seus 6 pontos também. Contra o São Paulo, quando o Corinthians tomou gol, vamos ver o João Vitor, ó, contra o São Paulo, um desarme, 2 interceptações, ele fez aqui uns 3 desarmes, ele faria seus 2, 3 pontos também contra o São Paulo, tá? Então é um jogador que eu destaco porque mesmo quando o Corinthians tomar gol, ele vai fazer ainda seus 2, 3 pontos por conta dos desarmes. Muito bom mesmo, destaco. E como a gente viu, ele tá sempre chegando na área. Então, olho no João Vitor aí. É uma peça muito interessante, ainda mais pelo seu preço ser barato aqui no Cartola. Além dele, tá? Outro jogador que eu queria destacar pra vocês nessa temporada é o Lucas Piton, que ganhou agora sua vaga como titular. E vamos analisar como que ele vem jogando. Olha só, Lucas Piton aqui contra o Palmeiras não foi tão bem, tomou amarelo. Só que olha só, ele deu um desarme e interceptou uma bola, tá? Então, contra o Palmeiras aqui, por exemplo, pelo amarelo ele faria 0 pontos, mais ou menos. Só que vamos analisar contra a Ponte, por exemplo. Ó, o Lucas Piton contra a Ponte, ele fez 2 interceptações, ele deu 2 passes importantes, é isso aqui que eu falo pra vocês. Olho nos passes importantes dele. Sofreu uma falta e é isso, não deu assistência, mas ainda assim deu 2 passes importantes. É um cara que, se a gente for pegar de um modo geral aí, ele vem jogando bem, então talvez ele possa ser um mito aí no Cartola também, por ser barato, tá? Então dá pra ficar de olho também. Além deles, outro cara que, claro, que eu vou destacar é basicamente todo esse quinteto aí, junto também aqui com o Júnior Moraes, tá? Então, todos esses jogadores aqui são ótimos, tá? Todos eles aqui têm suas especialidades, principalmente o Guedes. O Guedes é um jogador que toda rodada ele vai super bem, tá? Então, por exemplo, aqui, mesmo tomando amarelo, ele sofreu uma falta, chutou uma pra fora uma vez no gol e ainda um chute bloqueado. Pegar contra o Palmeiras, ele bateu pênalti. Olha só, o Roger Guedes fez um gol, um chute no gol, um chute pra fora, sofreu pênalti, um passe importante. Então, assim, é um cara que, ó, sofreu 3 faltas e aí vai. Cara muito bom por conta disso. Ele sofre falta, ele finaliza, procura jogo, ó. Por exemplo, aqui, não sofreu falta. Pegar no Brasileirão do ano passado, pra você dar uma olhada nisso aqui, ó. Pegar aqui, por exemplo, Corinthians e Santos, Roger Guedes aqui, ele sofreu uma falta, deu 3 chutes no gol, tá vendo? É um cara que procura muito jogo, então a gente tem que ficar de olho nele. E o Júnior Moraes, João, como é que o Júnior Moraes joga? Vamos dar uma olhada? Ó, dá uma olhada aqui, ó, Júnior Moraes, né? Vamos pegar os últimos jogos dele aí, aparentemente esses jogos aqui, ó, que ele fez 2 gols, tá? O Júnior Moraes fez 2 gols aqui, não sei se vai dar pra dar uma analisada. Júnior Moraes, ele entrou no segundo tempo, ainda fez 2 gols, só muito bom. Vou pegar aqui, ó, o último jogo que tem na Champions League contra o Real Madrid, tá? Que o Shakhtar ganhou, inclusive. Ele jogou 25 minutos, nesses 25 minutos ele não deu nenhuma finalização, só que ele desarmou uma vez, tá? Então, sofreu uma falta e desarmou uma vez. Legal. Vou pegar aqui o campeonato ucraniano, pra ver se ele jogou alguma coisa, ver aqui a temporada na Europa League, tá? Do ano passado. Vou pegar aqui contra a Roma, por exemplo, jogou 76 minutos, fez um gol, um chute no gol, um chute pra fora e 2 desarmes. Então, aparentemente é um cara que ele volta bastante pra desarmar. Vou pegar esse jogo aqui, Shakhtar, também na Europa League, ele fez gol de novo, 2 chutes pra fora, um chute no gol, um passe importante, sofreu 4 faltas e de novo 2 interceptações. Então, aparentemente o Júnior Moraes é um jogador que volta pra marcar. Olha só, jogo aqui contra a Roma, o Shakhtar perdeu de 3-0, só que um desarme, 3 faltas sofridas, um passe importante, 2 chutes no gol, tá? Então, um cara que finaliza muito, desarma, muito bom aí pra gente ficar de olho. Vou pegar mais uma competição aí dele, uma coisa mais recente. Ó, legal, joga ali pela Ucrânia, né? Ó, vamos ver os jogos dele pela Ucrânia. Basicamente aqui contra a Lituânia, tá? Ele jogou os 90 minutos, deu uma assistência, 2 chutes pra fora, um desarme,
Então, assim, é um cara que todo jogo chuta, participa de gols, desarma. Então, pro Cartola vai ser com certeza uma ótima opção, tá bom? Então, essa é a análise que eu faço dele. E sabe o que é uma ótima opção também? Você entrar no Clube dos Mitos. Se você quer mitar realmente no Cartola, clica aqui embaixo, na descrição e nos comentários vai ter o link do meu WhatsApp. Clica aí nele e manda uma mensagem pra mim pra você fazer parte do Clube dos Mitos, onde você vai receber minhas melhores dicas pra você mitar meus times prontos. Você só copiar e vencer suas ligas, fechou? Então, entra aí no Clube dos Mitos que eu tô te esperando lá. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Analisei legal aí o Corinthians no Cartola, analisei o Corinthians, as contratações, tudo do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Comenta aí embaixo que é muito importante pra mim. Falei alguma besteira? Me corrija também aqui nos comentários, tá? Importantíssimo isso pra mim. Deixa seu like aí embaixo, me ajuda demais. Se inscreve e ativa o sininho. Se você assistiu até aqui, comenta, deixa o like e se inscreve, fechou? Só isso que eu te peço. Tamo junto, espero que você tenha gostado aí. Entra aqui no nosso canal que tem mais vídeos. Todo dia eu tô postando vídeos assim, então entra aí e assiste lá, fechou? Tamo junto, até a próxima. Fui.